da organização de eventos Apoena. Eu venho dizer que é um prazer receber a todos vocês nessa 34ª edição da nossa jornada de biologia da PUC Minas. Dessa vez em um formato completamente novo e diferente daquele que nós estamos acostumados, mas esperamos que vocês gostem do evento e aproveitem da melhor forma possível as palestras que nós programamos para vocês. Nós vamos dar início ao evento com a nossa mesa de abertura, composta pela professora Luciana Barreto Nascimento, coordenadora do curso de Ciências Biológicas, a professora Cristiane Lafetá, professora e coordenadora da Comissão de Eventos Apoena, a senhora Tude Valadares Calaça Câmara, vice-presidente do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, e Martinho Campolina Rabelo Horta, diretor do Instituto de Ciências Biológicas da PUC Minas. Sendo assim, eu passo agora a palavra para a coordenadora do curso de Ciências Biológicas, Luciana Barreto Nascimento, que irá coordenar a mesa de abertura. Obrigada, Davidson. Inicialmente, eu queria dar boas-vindas a todos, né, nesse novo formato da jornada. Gostaríamos de estar presente para comemorar esse momento de 34ª Jornada de Biologia, né? Mas, infelizmente, nós estamos aqui de outra forma. E não poderia começar a falar de outra coisa que não fosse o tema da jornada, né? E parabenizar a organização da jornada, na pessoa da professora Cristiane e dos alunos da Apoena, pela felicidade da escolha do tema 2020, né? Porque, com certeza, será um ano marcado nas nossas vidas. Marcado não só por um inimigo invisível, né? E por ter tirado a gente de situações corriqueiras e cotidianas, mas também por ele ter tornado visível uma série de questões que a gente precisa de discutir, que aqui na jornada se propõe essa discussão. Nada melhor do que biólogos nesse momento, ou pessoas em formação na área da biologia, para discutirem esses problemas. É preciso a gente levantar questões e buscar soluções. Então, acho que isso é muito importante nesse momento. A gente precisa, como também na área de saúde, lembrar que essa situação nos colocou diante de aproximadamente quase 150 mil mortos, né? Eu não gosto de falar aproximadamente, não, que a gente relega aqueles que realmente morreram. Hoje a gente tem aí um número de 141.776 mortos, né? Então, a gente tem que lembrar que isso é um enfrentamento, e para isso a gente precisa fazer um processo de autocrítica, de autoavaliação como espécie, né? Nós estamos dando certo, não estamos dando certo, o que a gente precisa de fazer para dar certo e fazer com que o mundo dê certo, porque o que a gente vê é o contrário, né? Mas também é um momento também da gente festejar. Por quê? Porque nós podemos estar aqui festejando a vida e festejando a nossa novo modo de convivência. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que nesse momento em que conseguimos reunir esse tanto de alunos, reunir pessoas como o CRBio, o ICBS, reunir uma forma nova de ensino-aprendizagem, e aí faço a minha homenagem aos professores e alunos do curso de Ciências Biológicas que têm conduzido, né, essas dificuldades de uma forma tão veemente, de uma forma tão positiva e de uma forma de sucesso, né? A gente não pode deixar de esquecer isso. E por trás disso tudo, uma gestão de universitária que tem permitido a gente a trabalhar melhor e tentar fazer o nosso melhor sempre. A gente está se reinventando, e eu acho que o momento é esse, né? É oportunizar a reinvenção, os nossos novos modos de viver e de encarar as dificuldades que a gente tem para enfrentar aí pela frente. Então, eu gostaria que vocês todos tivessem uma excelente jornada.
Deixo aqui o meu abraço a todos. Gostaria de estar vendo lá do palco do Teatro 30 as carinhas de todos vocês. Estou aqui vendo os nomes, pelo menos, né? E eu espero que a gente possa, em breve, ter a oportunidade de estarmos juntos. Agradeço imensamente a presença da Tude, né? Para quem não conhece a Tude aí foi professora do curso, foi diretora do Museu de Ciências Naturais durante muitos anos, né? Esteve com a gente aí na frente da batalha pelo museu. Eu agradeço a presença do professor Martim, né? Nesses tempos onde a gente está aí numa situação completamente louca, num dia completamente quente, né? Quente em todos os sentidos, inclusive nas questões ambientais, né? Porque hoje a gente teve uma perda grande, mas nós estamos aqui e com certeza querendo dialogar, querendo conversar, querendo dividir saberes, né, com essas pessoas que virão aqui. Agradeço também a presença dessas pessoas que, obviamente, uma jornada não é feita sem os palestrantes, né? Esses palestrantes que dedicam o seu tempo para a pesquisa e tem ainda esse momento de parar um pouquinho e vir falar um pouquinho com a gente, né? Conversar um pouquinho com a gente sobre suas áreas de atuação, sobre as suas perspectivas, sobre as suas pesquisas. Então, isso é muito importante. Então, eu espero que nós tenhamos aí uma semana de sucesso. Acredito que sim, porque eu tenho certeza que o empenho de todos os alunos da Poena, com a batuta da professora Cristiane, né, não vão deixar essa peteca cair como nunca deixaram. Então, eu agradeço muito a vocês a presença e gostaria de convidar para a fala os outros representantes do CRBio e do Instituto de Ciências Biológicas, professora Tude e professor Martim, bem como a professora também Cristiane. Muito obrigada pela atenção, gente. Bom, então eu vou continuar, depois nós vamos chamar a Tude e depois o professor Martim. Então eu gostaria, gente, de reforçar as palavras da Luciana, né? É um prazer estar aqui nesse nosso evento virtual e eu espero realmente que todos aproveitem. Também gostaria de agradecer a todos, né? Todas as presenças da coordenadora, né? Da Lu. Foi a Luciana e o NDE que esforçaram, que pediram para a jornada continuar, né? Agradecer a Tude, uma professora muito querida, né? Que está aqui representando, muito bem representada, né? Representando o CRBio. O nosso professor Martinho, um apoiador do nosso curso, né? Agradecer a todos os palestrantes, as ligas que ajudaram a montar essas palestras e o Apoena, né? Que faz tudo realmente ser possível. E que juntos nós possamos, né? Ter esse evento e aproveitar bastante, que ele é muito importante para o nosso curso. E vou aproveitar, né? Como coordenadora do Apoena, anunciar com muito gosto, né, a logo escolhida esse ano, que teve o título Adaptar, que retrata, né, muito bem esse título, retrata muito bem o momento atual que nós estamos vivendo, né? E esse logo teve a seguinte descrição: a resiliência do fazer e pensar na reestruturação de vidas. E a autora da logo foi a Ellen Virlane de Jesus Henrique, que vai receber, né, via e-mail, o certificado e um vale presente da Amazon no valor de R$100. Então, Ellen, realmente parabéns, muito criativa e realmente bateu direitinho com o nosso, né, a logo com que nós estamos vivendo agora. E é isso, muito obrigada a todos e que tenhamos um excelente evento. Aí eu convido agora a Tude para participar da nossa mesa. Tude, tem que liberar seu som. Liberou? Liberou, né? Sim. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite ao CRBio, né, para a nossa participação no evento tão relevante do curso de Biologia da PUC Minas. E eu, em especial, por estar com vocês nessa noite. Uma satisfação enorme, né, estar podendo participar da jornada.
voltar à casa onde eu estudei, me formei, fiz 2 cursos de pós-graduação, né? Alguma coisa aí a Lu já falou. Dei aula no curso de biologia durante 27 anos, né? E tive o imenso prazer de dirigir a jornada da 2ª à 6ª edição, né? Nessa época era só eu e mais um grupo de alunos. Mas a partir da 7ª edição, em 1992, já não era mais possível apenas um professor tocar uma jornada daquela, né? Porque o evento se tornou uma marca dentro da cidade, uma marca no estado, eu falo que até uma marca no país, né? A jornada de biologia PUC Minas, né? Vinham palestrantes de todos os lados, as mídias sempre acompanhando nossas jornadas, um sucesso total, né? Tanto é que o sucesso perdura até os dias de hoje, né? 34 anos. Aproveito também a oportunidade para estar falando um pouquinho para o pessoal que já está formando, né? Muitas vezes a gente acha que formar em biologia é apenas pegar o diploma, né? Formar em biologia é como qualquer outra profissão, a gente tem que dedicar, tem que estudar a vida toda para a gente ser bom e fazer o melhor, né? Mas além do diploma, para a gente realmente ter a carteirinha azul, ter a cédula de identidade, a gente tem que registrar no Conselho de Biologia, tá? Só com esse registro é que a gente se torna mesmo um biólogo, né? Quem registra com menos de 1 ano de formado tem isenção da taxa da primeira anuidade, tá? Agora, para que serve o registro de biologia? Para que serve essa carteira de biólogo, né? Além de ser uma cédula de identidade, né, igual uma carteira de identidade, o registro ele é exigido em vários concursos públicos, né, que são exigidos na hora da matrícula para você fazer a prova, né? Além disso, dependendo da área, como, por exemplo, a consultoria ambiental e outros também, além da exigência do registro, existe também a ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica, né, pelo aquele determinado serviço. Essas anotações, elas vão formando o acervo do biólogo, né? E quando o biólogo é chamado para fazer participar de uma concorrência, né, para uma determinada empresa, é aquilo que ele vai apresentar. Normalmente, quem tem mais sai na frente, né? Além também de servir como uma comprovação para a sua aposentadoria. Ali você está montando o seu acervo, ali está direcionando quantos anos você, né, vem trabalhando com a biologia, tá? O Conselho de Biologia, ele está numa gestão nova. A gente entrou em novembro do ano passado. É uma gestão muito interessante, muito inovadora. Nós renovamos 50% do pessoal que já vinha aí no Conselho há muitos anos, né? E por incrível que pareça, dos 4 biólogos que compõem hoje a diretoria, 3 biólogos são ex-alunos da PUC, tá? E é interessante a gente falar nisso. Por quê? Porque a gente faz, assim, uma coisa que a gente sente, que o aluno da PUC, o ex-aluno da PUC, quando ele é bom, ele faz a diferença, sabe? A PUC é uma escola de excelência, né? A gente forma gente, a gente forma bons profissionais. Então, acho que isso é até um reflexo, né, da gente ser 75% da diretoria serem ex-alunos da PUC, tá? Eu vou falar um pouquinho para reforçar algumas ações do Conselho que às vezes são muito pouco conhecidas dos nossos biólogos, dos nossos alunos que já vão ser futuros biólogos, né, que vão estar aí na batalha do dia a dia para ganhar seu pão, né? Uma delas é o PAP.
O PAP é o Programa de Apoio a Publicações e Eventos, né, destinado a instituições de ensino superior, os órgãos de representatividade estudantil, como o PET, né, e outras associações civis sem fins lucrativos, que desejam apoio, ou um apoio institucional, ou um apoio mesmo do Conselho. Tá? A 34ª Jornada de Biologia foi agraciada com esse recurso, certo, professora Luciana? Aliás, a jornada ela tem quase que cadeira cativa no Conselho, né? Anos e anos afins, o Conselho aprova esses patrocínios, né? São patrocínios pequenos, mas assim, de grão em grão a galinha enche o papo, né? É bom também que vocês fiquem atentos a isso, porque daqui a pouco vocês vão se formar, né? E aí já lembra assim, eu quero montar um livrinho, quero montar um evento na escola que eu estou trabalhando, ou na empresa de consultoria que eu estou fazendo, né? Quer dizer, é um recurso pequeno, mas ele existe, tá? São 2 editais que se abrem ao ano, e para ser contemplado, além de preencher, né, um formulário padrão lá, ao menos uma pessoa da equipe, né, um biólogo da equipe, pelo menos ele tem que estar registrado no Conselho de Biologia para ele poder ser agraciado com o recurso, tá? Uma outra coisa muito legal é o prêmio de mérito acadêmico. Ele tem o objetivo de homenagear os alunos de destaque dos cursos de Ciências Biológicas na jurisdição do CRBio 4. Né? Na colação de grau, o aluno destaque é indicado pela própria coordenadora do curso e recebe uma medalha de mérito acadêmico do CRBio, juntamente com o certificado. Então, imagina, você já formar com uma medalha, né, do melhor aluno, né, por ter apresentado um excelente percurso ao longo do curso, né? E acho que isso assim, é um presente, já é um bom início de um bom currículo, né? Acho que é uma boa carta de apresentação para quem acaba de formar e cai no mercado de trabalho, né? No ano que vem, essa premiação ela vai ocorrer no primeiro congresso de biólogos, que vai ocorrer em Minas Gerais, vai ocorrer em Belo Horizonte, tá? Já vou falando aí para vocês já anotarem a data. Vai ser no período de 8 a 11 de setembro, tá? De 2021. Essas poucas informações que eu estou passando aqui, elas são, assim, pequenos exemplos, tá? De ações que o CRBio vem fazendo. Se vocês entrarem no site, né, nas redes sociais, vocês vão conhecer o que o CRBio faz pelos biólogos. Não só fiscalizamos, né? Fiscalização é o nosso carro-chefe, né? É a missão do Conselho, é a fiscalização. Mas, além da fiscalização, nós promovemos cursos de extensão, né? Publicamos concursos que vão acontecer, defendemos nossa classe, né? É muito comum, assim, sai um concurso lá, anunciam lá, vagas para enfermeiro, o próprio Covid aconteceu isso, vaga para biólogo, vaga para enfermeiro, vaga para médico, para farmacêutico, para químico, de tudo. E o biólogo nada, né? Só que o Conselho fica em cima e vê, não, está errado, nós preenchemos todos aqueles requisitos, né? Então, assim, várias vezes a gente já entrou com essas atribuições legais e conseguimos virar o jogo, né? E o biólogo pôde fazer o concurso e pôde trabalhar, né, com o assunto lá em pauta. Quando um biólogo também é denunciado, né, é muito comum um biólogo ser denunciado por outros conselhos. Tem conselhos que acham que é uma reserva de mercado incrível. Não vou dar nome, mas infelizmente isso existe, né? Aí o biólogo recebe carta, vou te denunciar, não sei o quê. Aí quando ele vai até ao conselho, né, a gente disponibiliza o nosso assessor jurídico, né, e ele acompanha e faz a defesa do biólogo, né? Então, esse papel também é nosso, tá? No mais,
Eu acho que é só. Vou tomar o seu tempo, não, né? Daqui a pouco a gente tem uma palestra aí, que geralmente as palestras de abertura são sensacionais, né? Elas são brilhantes, para dar aquele gostinho do que a jornada vai mostrar, né? Nesses próximos dias, tá? E agradecer muito pelo convite em nome do Conselho e um desejo de um excelente encontro. Um abraço fraternal à distância, né? Quem sabe ano que vem a gente consegue fazer um presencial, né? E isso, fique bem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Tude. Aí vamos chamar agora para participar o professor Martinho. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente os alunos, né, tanto os alunos da licenciatura quanto do bacharelado do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas. Cumprimentar também os professores, né, e a professora Luciana Barreto, que é a chefe do departamento de Ciências Biológicas e coordenadora do curso de Ciências Biológicas. A professora Cristiane Lafetá, pela organização do evento, meus parabéns. E a nossa egressa e ex-professora Tude, falando questões tão importantes dos conselhos profissionais, né? Como são importantes os conselhos profissionais na nossa vida. Eu sou cirurgião dentista, vinculado ao Conselho Regional de Odontologia, e compreendo quão importante é o conselho na regulação da minha atividade profissional, né? A minha fala vai ser breve, inicialmente para lembrar, a maioria dos alunos sabe disso e conhece isso, que o ICBS, ele reúne os 9 departamentos da área de Ciências Biológicas e da Saúde da universidade, né? Entre eles o Departamento de Ciências Biológicas, que é um departamento que tem uma história grandiosa dentro da universidade, né? Tanto que a gente está aí na 34ª jornada. Vocês frequentam mais do que eu, mas eu frequento também. Quem vai no prédio da biologia e vê aquela parede tão linda lá com todos os pôsteres das jornadas, sabe o quanto de história que tem ali, né? O quanto de esforço, o quantas pessoas que passaram para poder construir não apenas a história dessa jornada, mas a história desse departamento, que se orgulha muito de ter esse curso de graduação em Ciências Biológicas, tanto bacharelado quanto licenciatura, que se orgulha muito do programa de pós-graduação em Biologia dos Vertebrados, nível mestrado e agora com o doutorado aprovado, e que se orgulha muito também do curso de graduação em Biomedicina, que é vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas e que está lá em Betim, na nossa querida PUC Minas em Betim. Então, a minha palavra é para parabenizar os alunos e principalmente pela escolha do tema, não é? Quem é que vai se esquecer de 2020? Né? Quem é que vai se esquecer de 2020? É um ano que testou realmente a nossa resiliência, né? Um ano que pôs à prova e tentou tirar de nós o que a gente tem de melhor. A pandemia, ela é uma tragédia do ponto de vista das vidas perdidas, e como a professora Luciana falou, cada vida importa. As pessoas tentam relativizar isso muitas vezes, isso não pode ser relativizado, né? Cada vida importa, é a mãe de alguém, é o pai de alguém, o avô de alguém, o amor de alguém. A pandemia é uma tragédia do ponto de vista econômico, não é? E, ao mesmo tempo, ela traz grandes desafios para algo que é muito importante para quem está estudando biologia. Ela traz grandes desafios para a ciência e para a educação. A ciência está sendo colocada à prova a todo momento. As pessoas estão discutindo a ciência. Quem acompanhou, por exemplo, aquele artigo do Lancet que foi retirado e como que as pessoas interpretaram mal aquela retirada, que é uma coisa corriqueira dentro da ciência, tendo em vista que a ciência trabalha não com verdades absolutas, mas com um método científico que tem que ser colocado à prova a todo momento, inclusive após a publicação, né? A ciência está sendo desafiada no sentido de que as pessoas compreendam realmente o que é o método científico e qual que é a aplicabilidade desse método científico para as coisas que realmente importam
na sociedade, não é? Ela está sendo desafiada no sentido da comunicação, que é papel do biólogo também, não é? Da comunicação dessa ciência, não apenas do desenvolvimento, não apenas da publicação, do conhecimento de ponta, mas como que ela é comunicada, né, numa sociedade que tem se alimentado de notícias falsas, de pseudociência, que é outra coisa perigosíssima que está aparecendo aí. Não é? Então, quão importante é o papel do biólogo aí? Eu falo isso porque eu sou docente também do programa de pós-graduação em odontologia, sou pesquisador da universidade, além de professor, e compreendo e tento a cada dia mais aperfeiçoar o meu método científico e buscar na ciência realmente respostas para os problemas da sociedade. Né? O outro desafio que a biologia também está colocada aí nele é o desafio da educação. Né? A educação não parou na pandemia. Essa pandemia que é um desastre, que é uma tragédia, que traz tanta dor e sofrimento, a gente tem o orgulho de dizer que a educação ela continua com todas as dificuldades que ela tem, mas um aluno de graduação, tanto do bacharelado, mas especialmente da licenciatura, ele está tendo a oportunidade de vivenciar como que as tecnologias de comunicação e informação são importantes nesse momento. Não significa que você só faz educação com elas, não. Você pode fazer educação muito bem feita com rádio de pilha, não é? Mas quando você tem essas tecnologias de comunicação e educação, de comunicação e informação, né, com o ensino digital, isso tem realmente trazido para a gente muita coisa relevante e importante. Né? Então, eu creio que os alunos tanto do bacharelado, mas especialmente da licenciatura, têm tido a oportunidade de observar isso. E a PUC Minas não se furtou de ter coragem, de ter a altivez, a iniciativa de tentar sair na frente nesse processo, de oferecer educação de qualidade, mesmo com as grandes limitações que o distanciamento social tão necessário nos impõe. Né? Então, eu vejo esse 2020 para vocês, alunos de biologia, né, com várias esferas, mas principalmente com esses dois temas aí, que são a ciência e a educação. E é um ano do qual a gente não vai esquecer. Né? Eu sei que não é tão relacionado diretamente, apesar do biólogo poder trabalhar em alguns pontos dele também, mas tem um terceiro eixo aí muito importante, que tem que ser muito valorizado nessa pandemia, que é o SUS. Universal, integral, para todos, gratuito, de qualidade, não é? Que também é área de atuação do biólogo. Então, eu coloco o SUS aí nessa questão do 2020 também, a ciência, a educação e o SUS. Como que a gente tem que valorizar, como que a gente tem que lutar por eles e como que os alunos têm que estar realmente com essa reflexão na cabeça. Então, eu desejo a todos uma ótima jornada, que seja muito proveitoso a vocês e que vocês tenham, sim, a oportunidade de discutir temas tão importantes. Afinal de contas, em momentos tão difíceis, a universidade é o local da diferença, da discordância, do antagônico, da opinião que não necessariamente é a minha. Não é? É o local onde eu aprendo a respeitar a opinião do outro, a respeitar o método científico, a valorizar a educação, a valorizar o sistema único de saúde. Então, parabéns aí pelo tema da jornada e tenho certeza que vai ser excelente, viu? Grande abraço para vocês. Gostaria de agradecer a todos os componentes da mesa pelas sábias palavras, pelo enriquecimento a nós e gostaria de convidar agora o nosso palestrante da noite, que é o Daniel Martins de Barros. O Daniel, que é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de São Paulo e médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, coordenador médico do Núcleo de Psiquiatria Forense do IPQ e pesquisador do Laboratório de Neuroimagem em Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também doutor em Ciências e bacharel em Filosofia pela Universidade de São Paulo. É colunista do jornal e do portal Estado de São Paulo e da rádio Band News FM, e consultor do programa Bem-Estar da Rede Globo. Mantém o canal
Daniel Martins de Barros no YouTube, sobre cérebro e comportamento em geral. Além de livros técnicos, lançou obras como Viagem por Dentro do Cérebro, indicada ao Prêmio Jabuti de 2014, O Caso da Menina Sonhadora, Machado de Assis, A Loucura e as Leis, além do consultório, exercício de argumentação, pílulas de bem-estar e o lado bom do lado ruim. O título da palestra a ser ministrada é O Lado Bom do Lado Ruim, e passo a palavra agora ao Daniel Martins de Barros. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês nessa abertura da 34ª Jornada da Biologia da PUC. De verdade, é uma honra, né, quando você é lembrado e você é convidado, né? A Cristiane Lafetá, ela foi muito delicada no convite dela, e ela, enfim, disse que gostaria que eu estivesse presente, que seria bom para os alunos, enfim, e a gente se sente honrado, né? A gente fica feliz, porque, de alguma maneira, é um reconhecimento, e acho que é uma possibilidade de acrescentar para todo mundo que está aí presente. Estou vendo que somos já em 154 pessoas, e é muito bom não ver, quer dizer, né? Não ver todos vocês é cacuete de quem está acostumado a falar na frente dos alunos, na frente do público, né? Que a gente, infelizmente, a gente não se vê, mas é muito bom ver que estão todos aqui. Então, enfim, agradeço de verdade o convite. Eu queria começar citando aqui, dividindo com vocês uma metáfora que me ocorreu para esse evento. Embora eu vou falar do lado bom, do lado ruim, nem tenho aqui, estou olhando para a estante aqui, nem tenho ele para... tenho, daqui a pouco eu vou pegar ele ali para mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre o lado bom, do lado ruim. Eu vindo hoje, voltando para casa e pensando um pouco na conversa que a gente ia ter, lembrei do tema dessa jornada, né, que a Cristiane colocou, que é 2020. Simplesmente é isso, né? Vamos falar... O que a gente vai falar? Vamos falar sobre 2020. O tema é 2020. Porque, olha, dá assunto, né? 2020 tem muitas camadas para a gente dissecar. Mas eu estava pensando, e essa a analogia que eu queria dividir com vocês, que o 2020 é o índice de visão normal. É o índice de visão normal. Quando você vai no oftalmologista e ele faz aqueles testes, ou no ortometrista, e você faz alguma testagem, né, para saber quanto que você enxerga, a visão normal é chamada de 20/20. Não sei se vocês sabiam disso, mas e significa que aquela pessoa enxerga a 20 pés, essa é a distância padrão. Você já reparou, né? Normalmente no consultório do oftalmologista tem uma cadeira meio longe assim da parede, a distância padrão são 20 pés, quando o consultório é pequeno eles adaptam ali o tamanho da letra, mas esse é o padrão. E a 20/20 significa que aquela pessoa a 20 pés enxerga o que deve ser enxergado a 20 pés. Se você tem uma visão ruim, como a minha, que sou míope, você, sem óculos, né, você tem uma visão, não 20/20, né? Eu falei 20/10 aqui. Você tem uma visão 20/10, você enxerga a 20 pés aquilo que as pessoas enxergam a 10 pés, né? Então você precisa da letra maior para poder enxergar. Então, o 20/20, ele indica para nós que nós estamos enxergando bem. Você vai lá, né, e o oftalmologista fica melhora ou piora? Melhor assim ou melhor assim?
Agora, esse ou o anterior? Você sempre fica na dúvida, né? Putz, e agora? Volta no outro para eu ver. Aí volta, e agora acho que esse está melhor, acho que ele está melhor. Mas ele vai ajustando, ou ela vai ajustando ali as suas lentes, até que você tenha a visão 20/20, até que você enxergue o que você não enxergava antes. E eu acho que é uma metáfora que se aplica ao nosso 2020 aqui, ao nosso 2020. Porque essa pandemia, eu tenho dito, desde o começo, quando eu comecei com as reflexões sobre esse nosso momento, enquanto a coisa estava se desenvolvendo, se desenrolando. E esse é o desafio de a gente pensar em voz alta, né? Você vai pensando e vai, né, refletindo enquanto as coisas estão acontecendo. E eu pensei, lá no começo dessa pandemia, que ela, na verdade, não estava criando muitos problemas. Ah, Daniel, então você está em outro planeta, né? Porque aqui no planeta Terra a pandemia criou problemas demais. Na verdade, problema mesmo ela não criou, problema mesmo ela revelou. É muito interessante quando você pensa assim, porque escolha um problema que é grave aqui, que nós estamos enfrentando ao longo da pandemia. Escolhe um, pensa aí, sei lá, a questão dos idosos. Essa, eu vou confessar que esse foi o gatilho, era a primeira coisa que se falava, né? Em março, em abril, só se falava dos idosos, como nós vamos fazer agora que os nossos idosos estão isolados, agora que as famílias não podem estar lá presentes para dar o suporte, agora que eles estão por conta própria, como que a gente vai amparar os nossos idosos agora que eles não estão sendo visitados? Eu comecei a pensar, olhar ao meu redor, pensar no que eu conheço um pouco dos idosos e pensei, agora? Quer dizer que até então, até março, os idosos estavam super amparados, não ficavam isolados, eram visitados todos os dias. O que precisasse era só chamar que tinha filho, tinha neto, todo mundo lá para estender a mão. Na verdade, o que a pandemia fez foi fazer a gente lembrar, putz, meu vô tá lá, rapaz, eu nem lembrava dele, e agora ele tá lá sozinho e não pode ir no mercado. Minha tia, e agora a tia fulana, a tia Zuleika, quem que vai falar com a tia Zuleika? E você já não falava com a tia Zuleika fazia quanto tempo? E aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas os idosos são teimosos. Eu falo que ele não precisa sair de casa, eu falo para ele ficar e ele insiste em sair. O que mais, as pessoas me falam, o que mais eu posso falar para o idoso para ele obedecer e não sair de casa? Eu pensei, bom, talvez em vez de falar, a gente devesse começar a ouvir. Porque você ouviu o que o idoso fala para não sair, por que ele está querendo sair de casa? Você sabia que o gerente do banco é a única pessoa com que ele pode falar ali sobre a aposentadoria que ele recebe e o que ele faz com o dinheiro? Será que aquela caixa daquele mercadinho que ele vai não é a única pessoa que sabe o que ele está comprando, porque qual é a receita que ele faz, qual é a comida que ele gosta? Ah, tá levando feijão hoje, hoje tem feijão? Ah, aquele meu feijãozinho que eu faço e tal. Então, muitas vezes, o problema, ou quase sempre, o problema já estava aí. Tem um que eu acho que é 2 exemplos que eu acho que falam diretamente a nós aqui que estamos na comunidade acadêmica. Primeiro, para quem está ingressando, né? Eu adoro o exemplo do Enem. Nossa, o Enem vai ter que ser cancelado. O Enem, esse ano não pode ter Enem. Não pode, não pode, esse ano não pode ter Enem. E por que, hein? Ele não pode ter Enem? Daniel, óbvio que tem um motivo. Não pode ter Enem. A discrepância entre o ensino público e o ensino privado, as escolas privadas conseguiram se adaptar, dar o material e etc. Imagina que injustiça que seria com os alunos do 3º ano de escola pública que não tiveram a mesma chance. Ah, que coisa, hein? Quer dizer que, de novo, até março era equilibrado, assim. O aluno da escola pública tinha a mesma chance que o aluno da escola privada, tudo assim, nível
de igualdade, de condições de competição, as condições eram as mesmas. Não, né? Então você é contra cancelar o Enem? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o problema da discrepância entre ensino público e ensino privado já está dada. Não é coisa que a pandemia criou. E outro que fala muito para nós aqui da comunidade acadêmica é um estudo que foi feito em Minas, se não me engano, que mostrou que as cientistas mulheres, as pesquisadoras mulheres, elas perderam a produtividade, medida ali, acho que foi entre março e maio, se não me engano, março e junho, alguma coisa assim, que as cientistas mulheres não conseguiram manter o seu ritmo de produção científica, algo que não afetou os homens. Nossa, mas quem diria, hein? Que coisa, rapaz. Quer dizer que a pandemia criou uma desigualdade de gênero aí. Então, a mulher que é cientista, ela não conseguiu produzir porque ela teve que cuidar da casa, que estava sem funcionário, ela teve que cuidar da escola dos filhos e etc. Isso impactou o seu trabalho e no homem não teve impacto. Mas que coisa feia que a pandemia criou, né? Não. A gente sabe que não. A desigualdade de gênero, nesse sentido, e em tantos outros, está dada. Então, tudo isso para dizer que 2020 talvez funcione como as lentes do oftalmologista, que vai ajustando o nosso olhar e nós alcançamos a visão 2020 e passamos a ver os problemas, que no fundo muitas vezes a gente já via, né? A gente já enxergava, mas não dá mais para fugir. Não dá mais para fingir que não está lá. Nós vimos e eu vi, você viu, eu sei que você viu, você sabe que eu vi, você sabe que eu sei que você sabe que eu vi, que você sabe que eu sei. É conhecimento compartilhado, é conhecimento em comum. Alguém gritou, o rei está nu, não dá mais para fingir que esses problemas não estão aí. E as pessoas me perguntam, e essa é uma pergunta que os biólogos eles respondem de uma maneira que eu não é só que eu discordo, que o teste de realidade está para mostrar que não vai sustentar. As pessoas me perguntam, Daniel, o mundo vai ser muito diferente depois de 2020? O que vai mudar? O mundo nunca mais será o mesmo? E aí muitas vezes eu já ouvi, né? O pessoal da virologia, da biologia, até os médicos infectologistas falando jamais o mundo vai ser igual. O mundo mudou para sempre. Nunca mais as pessoas vão se comportar como antes. Então, você chegou a dar uma olhada no noticiário recente aí das praias, dos bares, restaurantes, etc. Por que o comportamento das pessoas volta? Porque a gente não é movido a vírus. A gente não é movido a doença. Existem muitos outros motivadores, muitas outras motivações para o nosso comportamento, que não só a doença, que não só o vírus e que nem só o medo da morte. Então, o mundo ele vai voltando a ser o mesmo com o tempo. A gente tem um exemplo atual acontecendo. É só olhar para o lado, que é o da pandemia da AIDS. É uma pandemia ainda. E quando começou, eu era criança, eu lembro só de ver nas capas de revista, assim, entendendo mais ou menos as primeiras hipóteses. Eu lembro até de nomes de vírus, falava-se do HTLV, e achava que era isso, achava que era aquilo, enfim. E se falava na época que o mundo jamais seria o mesmo, que as pessoas nunca mais transariam sem camisinha, que a monogamia agora seria a nova moda, que teria vindo para ficar. Desculpa rir, né? Quer dizer, hoje tem pesquisa mostrando que a maioria dos jovens já não usa camisinha. E nós estamos no meio de uma pandemia. Então, as pessoas já não usam máscara e nós estamos ainda no auge da pandemia de Covid. Tudo isso para dizer uma mensagem pessimista? Não. Tudo isso para dizer que o mundo não vai mudar a não ser naquilo que nós mudarmos estruturalmente. Sabe aquilo que a gente viu, que a gente falou, putz, não dá mais para fingir que não tem desigualdade de gênero, né? Não dá mais para dizer que meu marido é legal porque ele ajuda no trabalho doméstico. Já ouviu isso, né? Nossa, meu marido é bom, ele ajuda. Não ajuda, ele tem o dever tanto quanto o outro. A gente precisa mudar algumas coisas de forma estrutural. E só o que a gente mudar de forma estrutural é que serão mudanças perenes. Quer ver uma mudança que eu acho que vai ser para sempre? A relação com o trabalho. Essa história do teletrabalho, ela mudou. De vez, eu acho que não volta atrás.
Lógico, vai ter adaptação, você não vai ficar necessariamente o tempo todo, mas a maior presença do home office veio para ficar. Mas essa não é uma mudança que foi causada pela pandemia. Ela foi simplesmente acelerada. Então, a gente tinha uma estrutura já para isso. Tudo isso para dizer que 2020 abriu os nossos olhos e é nosso papel como divulgador de ciência, que muitos de vocês já são ou serão, como professores, como cientistas, como, enfim, influenciadores na sociedade, que eu sei que vocês são, a gente marcar essa diferença e falar, não, isso aqui não dá mais. Eu estou um pouco inflamado com a questão do ministro da Educação, que falou, né, semana passada, que a homossexualidade era fruto de lares desestruturados, que eu gravei hoje o vídeo do meu canal que vai ao ar na quarta-feira, né, você sabe que eu sou youtuber, também faço bico, na verdade, como psiquiatra, minha profissão é youtuber. Aproveita, clica aqui no sininho, brincadeira. Eu gravei hoje, eu estou inflamado com essa história, porque eu quis dizer o seguinte, eu não queria mais voltar nesse assunto, mas não dá para ficar quieto, tem que falar, isso não. Não dá, não dá para calar diante de alguns problemas que a gente enxergou em 2020. Então, tem um lado bom no lado ruim. Eu sou contra a gente enxergar a pandemia como uma lição. Nossa, a pandemia foi uma grande lição que nos foi dada. A pandemia foi um sinal. Não, a pandemia foi uma desgraça. A pandemia foi uma tragédia. Era melhor não ter existido. Era melhor aprender essas lições de outra maneira. A pandemia não é uma professora que está na lousa, ou que está no Zoom, dando aula virtual, ou que está presente nas nossas vidas para nos ensinar alguma coisa. Ela não veio com uma intenção. O que não significa que a gente não tenha muito a aprender. As coisas acontecem, as coisas elas simplesmente acontecem e elas vão se sucedendo e a gente, se for esperto, presta atenção e a gente consegue tirar lições daquilo que a gente está enxergando. Uma outra influência que está aqui muito fresca na minha cabeça, muitos de vocês com certeza já estão ouvindo o podcast 20 Mil Léguas, né, do Instituto Serra Pilheira, lá da 451, com o apoio do Serra Pilheira, que está falando nesta primeira temporada sobre Charles Darwin e a origem das espécies e como ele enxergou outras coisas onde todo mundo, né, ele enxergou além do que todo mundo via, ele viu o que todo mundo via e enxergou além. Então a gente pode enxergar além e a pandemia pode nos trazer lições. Eu não acho que tem um lado bom no sentido de, que bom que aconteceu a pandemia, porque assim, tarará. Né? O que os americanos chamam de silver lining, né? ou poliana, assim, de ver o lado bom. O que é o lado bom da pandemia? Não tem lado bom. Mas, já que aconteceu essa desgraça, podemos aprender algumas lições. Podemos aproveitar alguns momentos. Eu aproveitei alguns momentos dessa pandemia de uma maneira bastante prazerosa até. Um dos hobbies que eu adquiri, eu posso até pedir ajuda para vocês ocasionalmente, porque um dos hobbies que eu adquiri na pandemia, que eu estou simplesmente apaixonado, foi a observação de aves. Eu estou meio refugiado aqui no interior de São Paulo, uma cidade bem próxima, mas bem arborizada e tal, é um condomíniozinho, e eu comecei a me chamar a atenção, eu comecei a olhar, e aí falo com meus filhos, olha, é um pica-pau, paulistano da capital, nunca tinha visto um pica-pau. Comecei a ouvir um tá, e aí eu fui ver um pica-pau, gente, meu Deus, um pica-pau, paulistano quando vê bicho, não sei se já repararam isso, paulistano quando vê bicho, solta rojão, né, vê uma vaca, olha a vaquinha, vem ver a vaquinha e tal, não sei o que. A gente cresce, né, cercado de cimento. Então aí vi o pica-pau, e aqui, nossa, que pica-pau que é esse, não sei o quê. E aí comecei a prestar atenção ao meu redor. E o que eu acho fantástico, é que esses pássaros já estavam todos aí, à minha volta. Eu simplesmente não via. Eu não via porque eu não prestava atenção. Eu comecei a prestar atenção, parece que o mundo mudou. O mundo mudou de cor, mudou de forma, mudou de som. Eu ouço um mundo diferente agora que eu comecei a prestar atenção nas aves. E olha... Posso agora até, não sei, o pessoal aí, que semestre que passa pelas aves aí, mas o pessoal que for para começar, eu já posso ser monitor.
aí porque eu já estou conhecendo um pouco aí de aves ao longo desse semestre que eu tenho estudado e tenho, né, estudado. Parei para estudar para a prova, mas comprei livro, estou observando, comprei uma lente para tirar foto, coisas bem, bem interessantes que me surgiram na pandemia. Ah, então não teve um lado bom na pandemia? Não, a pandemia é ruim, mas eu aproveitei para, enfim, aprender alguma coisa. Eu usei isso até como uma técnica de distração. Falava desde o começo também que a gente precisava se distrair, a gente precisava se desconectar um pouco, a gente precisava parar de ficar vendo placar de morto, contagem de infectados, etc. 24/7 se bombardeando com essas notícias negativas. Isso com certeza nos faria mal. Então a gente precisava de momentos de descanso e esse foi um momento que para mim, hoje ele está na minha rotina e serve muito. Funciona muito, é muito gostoso. Até recomendo aí a prática para você, nem preciso recomendar. Vi alguém já falando aí que também começou a observar pássaros na pandemia, depois a gente troca aí umas figurinhas. Eu entrei até num grupo do Facebook, Identificação de Aves, e aí você posta lá as fotos e tal, é muito legal. Que mais aconteceu? Que mais que tem de lado bom nisso tudo? O seu livro não chamou o lado bom do lado ruim? Chama. Mas aí é uma falsa ideia de que eu vou falar sobre o lado bom da desgraça. Não é isso. O lado bom do lado ruim é sobre os aspectos positivos das emoções negativas. Pedir licença um segundo para levantar aqui e mostrar. Aqui, ó. Lado bom do lado ruim, fazer um pequeno jabá aqui, ó, da editora Sextante, como a ciência ensina a usar o medo, a tristeza e a raiva a nosso favor. Então, é um livro sobre emoções. Não é um livro sobre o lado bom da desgraça. Não é um livro sobre como que você pode tirar proveito da tragédia. A ideia toda desse livro surgiu porque eu começava a ver prateleiras da autoajuda. Eu escrevi um livro anterior, o Pílulas de Bem-Estar, né? O Bruno falou Pupilas de Bem-Estar, rapidamente se corrigiu, mas é um bom título, hein? Fica aí uma sugestão para um próximo livro. Mas o Pílulas de Bem-Estar, eu entrei nessa esfera da autoajuda, são dicas de bem-estar, de vários temas com base científica, cada pílula tem pelo menos uma referência bibliográfica. E aí eu comecei a prestar atenção na autoajuda e começava a ver títulos assim, né? Livre-se da sua raiva, nunca mais fique triste, livre-se da tristeza, não tenha medo na vida. Eu comecei a pensar, gente, comigo não tá rolando. Eu continuo tendo raiva, continuo tendo medo, continuo tendo tristezas na vida e não tô conseguindo me livrar desses negócios. Mas será que não tem uma função isso? Eu acabei de ver aqui, bateu o olho que vai sortear 2 livros, o lado bom do lado ruim, depois da palestra, hein? Sorteio, infelizmente não vai ser autografado, depois a gente faz uma selfie. Mas será que não tem um propósito? Será que não tem uma função nessas emoções? Por que elas continuaram conosco? Por que elas estão escritas no nosso cérebro? A gente sempre fala, né, do prazer. Então o prazer ficou em nós porque quem se reproduzia mais, quem tinha mais desejo de se reproduzir, reproduzia mais e dava origem a mais descendentes com mais desejo de reproduzir. E as emoções negativas, por que elas ficaram em nós? E aí vocês já sabem, já falei aqui, eu sou um darwinista e me interesso demais pela evolução e pela seleção natural e como isso se aplica à medicina e como isso se aplica à psicologia e à psiquiatria. Tem todo uma área do conhecimento que tem as suas controvérsias, né? Mas enfim, que é bem interessante, da psicologia evolucionista e da psiquiatria evolutiva também. E aí eu falei, quer saber, eu vou estudar isso aí. Da onde vem o medo, por que ele está lá, qual é a função original dele, e por que ele, se ele se manteve, alguma vantagem evolutiva ele deve ter tido. E a raiva? E a tristeza? E comecei a me debruçar sobre isso
e falei, opa, pera um pouquinho, essas coisas têm uma função, essas coisas permaneceram em nós porque elas nos davam vantagens, e as vantagens que nós tínhamos lá nas cavernas, lá nas savanas, a gente pode usar hoje em dia. Não vai dar para falar de tudo isso aqui, até porque, né, para ler o livro, mas uma que eu já posso dizer de cara, da tristeza, por exemplo. Tristeza deu muito trabalho para escrever, porque a tristeza é difícil encontrar como que ela pode ter sido útil para nós. Mas a tristeza, ela está associada à posição de rendição. Sabe, na disputa ali por terreno, disputa por alimento, por reprodução, aquela postura de tristeza, de baixar a cabeça, de baixar os ombros, né, de assumir a derrota, sinaliza para o outro que, ó, eu não quero briga. E é muito interessante como a lágrima tem um papel nisso. Muitas pessoas se debruçam, né? Por que a gente tem o choro emocional? Qual é a função do choro emocional? Provavelmente é isso. A lágrima, ela faz muita diferença na percepção do outro das nossas emoções. Às vezes a mesma face, com ou sem lágrima, ela muda, e você com a lágrima você percebe que a pessoa está triste. E já que a tristeza é aquela posição, né, de aquela sinalização de, olha, eu não estou para briga, eu me rendo, não precisa bater, né? Aquela que vem desde da origem animal. Eu costumo dizer que se você quer encerrar uma discussão, chore, né? A lágrima vai aparecer, a pessoa vai ver, não é mais para bater. Então, quer acabar com a discussão, chora. Hashtag fica a dica de graça essa, tá bom, pessoal? Mas o livro, ele se debruça sobre isso e mostra como as emoções negativas, elas têm um papel na nossa vida hoje. Por isso que eu digo ali no subtítulo, como a ciência nos ensina a usar raiva, medo e tristeza ao nosso favor. Elas são mensageiras. E agora, nesse tempo de pandemia, a gente teve muita emoção negativa. A gente teve tristeza, a gente teve raiva, a gente ficou com medo, a gente ainda está receoso, tem um monte de emoção negativa acontecendo. Mas a melhor maneira de lidar com elas não é tapar o ouvido e fingir que não quer ouvir. A melhor maneira de lidar com elas é entender exatamente qual é a mensagem que elas estão trazendo, para que assim elas podem ir embora logo, né? Elas mandam essa mensagem, você capta e você age na raiz do problema, você lida com aquilo de uma maneira mais eficaz, e aí sim se livra da emoção. Porque não é uma apologia à tristeza, à raiva, ao medo. Não é que eu quero que as pessoas se sintam assim. Eu só não quero que a gente pare de fingir que essas emoções não existem. Então, essa é a ideia do lado bom, do lado ruim, que eu acho que tem muito a ver com a nossa situação atual, né? Com essa pandemia, em que nós fomos forçados a lidar com tantas emoções negativas ao mesmo tempo, e é importante a gente saber que elas têm uma função, que elas podem nos ajudar, e mais do que isso, aí eu acho que tem um lado de aprendizado que a gente pode levar dessa pandemia, que é abrir os nossos olhos. Viu que eu gastei mais tempo da nossa conversa falando disso, porque eu acho que para essa plateia, para os jovens que estão vindo aí com tudo para mudar o mundo, né? Os jovens que estão vindo aí para fazer diferença, eles precisavam entender, ou precisavam, pelo menos eu precisava compartilhar, não estou querendo ensinar nada, mas eu precisava compartilhar essa minha interpretação de que a gente pode ver mais do que a gente via a partir dessa pandemia. Eu agradeço mais uma vez, de coração, o convite da professora Cristiane. Agradeço todo mundo que ficou aí. Ó, o quórum aumentou. Não sei se o pessoal está dormindo ou está acordado, porque as câmeras estão fechadas, mas o quórum aumentou. Agradeço a todos vocês que ficaram aí até aqui me ouvindo. Foi uma honra, de verdade, e eu acho que a gente vai ter aí uns minutinhos para perguntas, né? Karen, já acabou, já foi eu tô meia hora falando aqui. Você não percebeu? Você tava com o fone desligado, aí já faz meia hora que eu tô falando sem parar aqui. Ô, doutor Daniel, eu tô entrando Abre sua aqui, câmera, Cristiane. Vou abrir. Até comecei a rir sem saber que meu som estava aberto, desculpa, gente. Nossa, eu entendo a Karen, porque foi muito gostosa a conversa, né? A gente ficaria aqui 1 hora, 2 horas escutando, porque
Nossa, eu acho que é isso. Você foi muito objetivo e resumiu, né? O que a gente, é isso que está acontecendo hoje, né? Eu acho que não é nada de novo. A gente só está conseguindo enxergar, né? Está mostrando todas as coisas que estão acontecendo no meio ambiente, todos os problemas que nós tivemos da pandemia foram foi evidências da nossa tragédia na saúde pública, né? Não foi porque nós estávamos sendo bombardeados por um vírus, né? Foi porque nós não tínhamos condições, principalmente, né, de receber, de ter condições hospitalar e tudo mais. Então, assim, nossa, foi uma visão sensacional. Estou pulando a fila, que nem sei se tem gente perguntando, pulando a fila, porque eu fiquei encantada, porque eu me identifiquei muito. Eu também estou no condomínio fechado, comecei a observar as coisas. Então, assim, isso evidenciou as desigualdades sociais, porque a gente tem essa possibilidade de estar num lugar bom, né? Podendo trabalhar à distância. Então, nós podemos ficar isolados. Então, isso mostra mais um problema da desigualdade social, porque quem não pode está enfrentando o ônibus, né? Está enfrentando a vida, né? Continua. Então, assim, é isso mesmo, a gente está conseguindo enxergar o que já estava aí e que a gente tampava o sol com a peneira, né? Então, nossa, fiquei muito, muito bom ter escutado a sua... Foi muito gostoso. Realmente ficaríamos mais tempo escutando. Foi muito bom mesmo. E a metáfora do 2020 é exclusiva, hein? Foi criada para vocês, hein? Obrigada. Obrigada. Realmente não tinha, foi um tema muito certo, né? Porque a gente espera que seja único, né? Esperamos que 2021 não seja único também, né? Que não continue desse jeito, que a gente consiga enxergar e tomar decisões, né? A gente está vendo as políticas nossas aí, nosso ministro do Meio Ambiente, como você falou, o ministro da Educação, então a gente tem que enxergar mesmo, tem que enxergar melhor essa jornada para isso. Nós vamos ter aqui sexta-feira uma pessoa fantástica falando sobre as queimadas, né? Então, assim, foi muito bom, muito obrigada. Eu não tenho perguntas, só falando isso, que realmente eu fiquei encantada, porque realmente mostrou essa desigualdade, essas diferenças todas, ela evidenciou, né? Mostrou pra gente. E aí eu vou abrir, Davidson, para olhar quem está fazendo perguntas, para o pessoal perguntar, se alguém quer fazer algum comentário, vou deixar, não vou ocupar, não. Mas obrigada, doutor Daniel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu. Eu tenho recebido bastante, né, convite, enfim, por conta do livro, por conta do canal do YouTube, etc. E eu realmente não consigo dar conta de tudo. Eu tenho falado muito não, eu tenho falado mais não do que sim, por conta, enfim, eu preciso cuidar da minha saúde mental também, né? Senão quem não aguenta sou eu. E aí é meio... Eu não sei exatamente qual é o critério que eu aceito, que eu uso para aceitar ou não, mas essa jornada eu achei que valia a pena, enfim. Então, fico feliz que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Bom, tem perguntas, pessoal? Quem levantou a mão? Acho que não deu tempo de fazer perguntas, foi tão rápido que o pessoal não conseguiu ter tempo de fazer pergunta, mas tudo bem. Não, mas eles estão elogiando. Tem uma pergunta da Ellen Virlaine. Vou ler ela aqui para você, Daniel. Ela primeiramente agradece, muito boa a sua fala, muito pertinente. Realmente a pandemia escancarou aquilo que já é sistêmico, como a degradação ambiental e até mesmo as desigualdades de gênero no meio acadêmico e desigualdade social existente. Na sua opinião, como escritor e pesquisador, algo irá mudar na forma como estabelecemos nossas relações após a pandemia? Então, nas relações é difícil dizer, viu? Uma coisa que eu acho que mudou, e essa eu acho que veio para ficar também,
é que a gente não vai mais soprar bolo de aniversário. Isso eu achava nojento já desde sempre. Aquele momento em que se cospe generalizadamente sobre o bolo e na cara das outras crianças. Essa eu acho que é uma relação que veio para mudar. Mas, fora isso, é muito difícil, sabe? Tem uma pesquisa feita em Hong Kong na época da pandemia, da epidemia de gripe suína, acho que foi, que mostrava que as pessoas ali naquele momento estavam mais ligadas às suas famílias, estavam valorizando mais o contato pessoal e etc. Eu não sei se essa pesquisa repetida anos depois se manteve, sabe? Então, nas relações pessoais, eu acho que aí é uma coisa que depende de cada um. Eu não acho que socialmente nós vamos ver uma transformação. Individualmente a gente pode ver pessoas mudando, mas socialmente eu acho que a gente não vê. A mudança social mesmo é aquilo que a gente conseguir mudar de forma estrutural. Vamos aumentar salário de professor. Vimos como o professor sofre nessa vida agora que a gente está tendo que dar aula em casa. Vamos precisar aumentar salário de professor. Coisas assim, entendeu? Mas nas relações pessoais eu acho difícil. Quer dizer, eu não acho difícil mudar. Eu acho difícil dizer assim, coletivamente. Eu acho que até o aperto de mão volta. Né? Mais perguntas, gente? Podem escrever no chat ou levantar a mãozinha que a gente abre o microfone para vocês falarem também. Com o psiquiatra o povo fica tímido, sabe? Faz aquela pergunta assim, ó, Daniel, eu tenho um amigo que ele quer fazer uma pergunta para você, cara. Aproveita então fazer o merchan, né? Se você quiser depois gostou, quer ver mais e tal, se inscreve lá no canal. Daniel Martins de Barros é o nome do canal. Daniel M. Barros no Instagram. Todos os canais aí fazendo divulgação científica, divulgação de informação, enfim. O Daniel, já que ninguém está perguntando, eu vou explorar. Isso que você comentou, né, da adaptação nossa, porque todos os seres vivos que existem hoje são seres bem adaptados, mas é uma característica marcante nossa, né? Uhum. Porque o tempo nosso de história do Homo sapiens era um tempo muito curto, né? A história nossa é muito curta. Então, as características que nós trazemos hoje, elas são muito próximas dos nossos ancestrais mesmo, né? Não tinha muito tempo de mudança de comportamento. E não vai ser essa pandemia tão curta que vai mudar, né? Então, assim, é interessante isso que você falou do medo, do chorar, né? E a raiva? O que é a raiva, essa ira que nós temos, essa raiva? De onde que nós... Para que essa... Onde vem, né? De onde vem essa raiva? A origem da raiva é disputa. Disputa por território, disputa por reprodução, disputa por alimento. É aquele momento... A raiva é interessante, ela é uma emoção intra-espécie. Ela não é... Você não vê a gazela tentando assustar o leão, rangendo os dentes pro leão para ver se o leão assusta, né? A gazela sai correndo. É um leão pro outro que fica com raiva ali, rangendo os dentes, se fazendo de grande, tentando mostrar cara de bravo, para um convencer o outro que é mais bravo e o outro então fazer aquela postura de rendição. Isso nos seres humanos continua, né? A gente fica aí na pandemia disputando o controle remoto, disputando a Netflix, é meu, tal, então eu que vou assistir, eu que vou e tal. Mas vai um degrau além para as questões subjetivas, para as questões de direito. Então, quando eu acho que eu tenho um direito que me é usurpado, que me é tirado, ou que me é negado, eu fico com raiva. No trânsito, porque as pessoas ficam com tanta raiva no trânsito? Porque elas veem infrações de leis e elas falam, isso não pode, e isso dá raiva. E aí a raiva tem duas grandes vantagens. Ela, por um lado, ela pode se transformar em indignação, que é a raiva que nos leva para a ação, para tentar transformar as coisas, nós identificamos aquela emoção negativa, isso não pode acontecer, a raiva que eu tive do ministro, enfim, tá no vídeo, vocês vão ver, eu não consigo nem disfarçar, isso não pode, então, né, se transforma em indignação, mas ela também mostra pra gente que às vezes a gente exagera no que a gente acha que tem direito, né? Então você fica lá com raiva porque a toalha molhada tá no chão. Tá bom, você acha que você, né, da onde você tirou que o mundo vai funcionar tão perfeitamente que nunca vai ter uma toalha no chão e tal, né? O quanto que ela identifica e denuncia para nós que às vezes a gente tem uma postura meio ingênua diante da realidade em termos do que a gente espera de direito nessa vida. Então,
ela é bem útil. Raiva é bem útil e eu acho que a gente precisa aprender a discriminar essa emoção, né? A discriminar no sentido de percebê-la. Aprender a usar, né? Aprender a usar. Eu vou pedir um negócio aqui, quer ver? Eu vou fechar o microfone porque eu vou fazer um pedido só para vocês verem como eu realmente gosto de biologia, para a gente não encerrar sem isso, que é uma coincidência muito grande. Foi uma encomenda que eu tenho. Só tem alguma pergunta aí? Eu respondo, mostro a encomenda. Diga lá. Tem mais uma. Diga lá. Da Amanda Santos. Eu tenho percebido entre o meio as pessoas estão sofrendo muito com a questão do desânimo e a falta de interesse nas coisas. Parece que se tornou bem normal esse sentimento durante a pandemia. Tem alguma dica de como lidar com isso? É verdade, tá falando hoje com uma paciente, tá todo mundo meio mais ou menos, né? Tá todo mundo meio ruim, assim, meio desanimado, é uma coisa que flutua, parece que tem dia que você tá bem, e aí você tá no pique e tal, vai lá, faz as coisas, depois vem bate o desânimo, você passa uns dias meio se arrastando e tal, não sei o quê. Eu acho que, primeiro, a gente precisa dessas áreas verdes, assim, né? Áreas verdes no sentido de ter intervalos para nossa mente, para a gente não ficar tão focado só em problema, só em pandemia. Então, isso vai ser, cada um vai ter a sua distração. Eu gosto de observar pássaros, eu gosto de jogos de tabuleiro, enfim, cada um vai descobrir do que gosta, enfim, de ler, etc. E atividade física. Atividade física, fazer disso uma prática regular é fundamental, sempre foi e é mais do que nunca fundamental para a gente combater o desânimo que vem, e vem mesmo, né? Tá todo mundo meio mais ou menos. Eu já vi aqui que a Virgínia perguntou da polarização, né? O impacto da pandemia na polarização. De novo, esse é um problema que a pandemia só exacerba. A polarização ela vem de antes e não é culpa de um ou de outro. A gente adora apontar, né? A culpa é do Trump, a culpa é do Bolsonaro, não, já veio antes com o Lula. A polarização é culpa do mundo, que se torna mais complexo. E vocês que são estudantes sabem como a complexidade é difícil. Onde que é fácil? Onde que não precisa pensar e que você não gasta energia? Na simplicidade dos polos, dos extremos. Quando você está num extremo, você já sabe automaticamente quem que é seu inimigo, o que tem que fazer, do que você é a favor, etc. Eu sou da esquerda, então eu odeio esse está errado, tudo que fulano falar está errado, etc. Você é da esquerda, você acha que o Bolsonaro não pode fazer nada certo. Tudo que ele fizer vai ser errado. Não tem nem sentido isso. Né? Você é de direita, ao contrário, tudo que o PT fez é lixo, total. Não tem sentido. Só que essa coragem e esse trabalho que dá ficar no meio e pensar, bom, tá bom, aborto, contra ou a favor? Não, eu sou de esquerda, então eu tenho que ser contra. Não, mas eu sou católico, então eu tenho que ser a favor. Sabe, sim, dá trabalho parar para pensar. E as pessoas preferem, então, se acomodar em posições mais confortáveis e simplistas, né? Então, eu acho que esse é um problema que a pandemia só veio a agravar. Cristiane, antes de encerrar, então, pedi para os meus filhos trazerem aqui. Olha que coincidência que eu recebi hoje. Eu comprei isso, foi em setembro. Aliás, eu já tomei 2 golpes da China, que comprei e não foi entregue. Infelizmente, meu dinheiro foi ressarcido. Mas pesquisei, achei, comprei no eBay, veio lá de Londres e chegou hoje. Olha que coincidência. Olha que quebra-cabeça mais lindo. A origem, a árvore da vida, que faz todo o desenho lá, desde da ameba, passando ali pelos fungos, animais, plantas, passa pelos vertebrados, etc. Quebra-cabeça de 1000 peças. Quero ver montar tudo isso aqui, mas é só para ver como realmente a biologia tem um apelo muito grande para mim. Agradeço mais uma vez, gente, a atenção de todos vocês. Agradeço mais uma vez o convite da Cristiane. Desejo tudo de bom para vocês, bons estudos, boa vida e façam a diferença, tá bom?
Obrigada, Daniel. Nós agradecemos demais. Obrigada por ter aceito nosso convite. Foi um papo muito gostoso, muito bom. E a evolução, a Virgínia que sabe falar isso, eu esqueci. A evolução é a base de toda a vida, né? Essa árvore que você comprou aí, ela Isso é aí. maravilhosa mesmo. Obrigada, Isso aí. doutor. Obrigada, doutor Daniel. Muito obrigada mesmo. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, em nome da Poena, mais uma vez eu agradeço ao palestrante Daniel por sua excelente participação no nosso evento. E antes de encerrar, só passar os recados do dia. Primeiro, para mais informações sobre os próximos dias, sobre a programação, vocês podem seguir o Instagram da Poena, que é @apoenapucminas, que lá vocês vão encontrar o cronograma, todas as coisas, as informações direitinho, as dúvidas frequentes. Vamos fazer também o sorteio hoje, daqui a pouquinho, de 2 livros do Daniel, O Lado Bom e o Lado Ruim. Os resultados dos concursos de fotografia e de ilustração vão ser divulgados na sexta-feira, após a última palestra. Os certificados de participação da jornada serão postados no site da Poena após o final do último dia da semana também. E lembrando que para obter o certificado é necessário a presença em pelo menos 80% do evento. Então fiquem atentos para não faltar, para não acabar perdendo mais que o permitido, para no final ficar sem o certificado. E o sorteio? Como vai ser? Carol? A Carol está indo para o sorteio. Então, parece que é... Deixa a Carol sortear. Enquanto sorteando, gente, eu vou aproveitar, né? O Deixa já falou falou de alguns recadinhos, mas só lembrando que nós vamos ter uma palestra por dia, né? Que foram convidados pelas ligas que nós temos, com exceção da quarta, que nós vamos ter 2 ligas, 2 convidados de 2 ligas, né? Então, terça, quinta e sexta será apenas um convidado, e na quarta, 2 convidados. Então, nós vamos começar 7 horas em ponto, vocês viram que nós começamos hoje 7 horas em ponto, e vamos terminar mais ou menos assim, 8h30, né? Dependendo das perguntas, dependendo do desenvolvimento, né, das palestras. Já tem, Carol? Eu não entendo muito bem disso. Só um minutinho, gente. Está gerando os... Deixa eu ver o que estão falando. Parece que eles estão sorteando e as pessoas que estão sendo sorteadas não estão agora no Zoom. Eles estão pegando pessoas que estão presentes. É isso que tem em verde, pessoal? Cris, é sim. É a Marina Abrantes Praz Laje, que ganhou um dos livros. Ok, Marina. Segundo.
Então, o segundo vai ser a Maria Eduarda? Hugo, parece que a Maria Eduarda está presente e a Marina também, tá? Elas apareceram aqui no chat. Ok, então. Então é isso, né, pessoal? Então vai ser a Marina e a Maria Eduarda. Isso mesmo. Ok. É que eu não estou vendo o chat. Ok. Então, Davidson. Eu gostaria agora de fazer um encerramento, agradecendo a todos vocês, a presença de todos aqui. Muito importante para a gente a participação de vocês, principalmente nesse momento remoto, né? Essa forma completamente diferente da jornada, onde todo mundo está aprendendo. E espero vocês em todos os outros dias. E mais uma vez, muito obrigado. Vou aproveitar, gente, obrigada a todos que estão presentes, como o Decio falou, né? Espero ver vocês amanhã, porque toda semana, como eu falei, vai ter uma pessoa muito especial, querida pelas ligas, né? Fazendo a palestra interessante para todos nós. Então, obrigada mesmo, obrigada a Lu, né? A Poena, Tude, né? Martinho, obrigada a todos vocês que estavam até agora com a gente. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, Cris. Boa noite, Poena. Boa noite, alunos, professores também presentes. Obrigada.